Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de História. A gente falou um pouquinho da crise no sistema colonial na aula passada e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as revoltas coloniais. Lembra que no final da aula a gente ficou sabendo que teve muitas revoltas aí para a gente se livrar do sistema colonial? Então, vamos ver quais foram essas revoltas, tá? Nosso país, né, foi marcado por contestações e aspirações de liberdade. A gente teve muitas revoltas, tá? Então, a gente tinha interesses nativistas, que eram os interesses dos nativos do Brasil, e os separatistas, que queriam separar a colônia da metrópole, tá? O Brasil ele foi colonizado por Portugal lá em 1500, mas a gente viu que a exploração do território brasileiro não começou lá no mesmo ano, tá? Os portugueses eles extraíam só o pau-brasil e trocavam com os indígenas lá por besteira, né? Eles não tinham achado os metais preciosos e demoraram para encontrar esses metais preciosos, tá? Então, aquela relação de troca dos portugueses com os indígenas foi chamada de escambo e ficou ali por algumas décadas. Então, trocava pau-brasil por espelho, por tecido, por coisas bem baratas, tá? Então, a postura dos portugueses em relação ao Brasil só começou a mudar quando foi ameaçado de perder aqui a nossa terra para outras nacionalidades, né, dona Espanha? Então, com o desenvolvimento da exploração do Brasil no sentido colonial, tudo que era produzido aqui no nosso território era mandado para Portugal. Então, a metrópole é que ficava com os lucros finais. Na verdade, ficava com tudo, né? A gente só dava, né? Eles só pegavam aqui o nosso pau-brasil, depois os nossos metais, como a gente viu, as drogas do sertão, e não tinha a contrapartida, não davam nada em troca, tá? Então, esse tipo de relação era inserida ali na lógica do mercantilismo, que marcava ali as relações de produção e lucro entre a colônia e as metrópoles. Então, o modelo que possui essas características foi chamado de quê? De pacto colonial, tá? Então, o pacto colonial não era tão rígido como as pessoas pensavam, tá? Então, a colônia tinha até uma certa autonomia para negociar os produtos e apresentar os seus interesses, tá? De toda forma, essa relação entre Portugal, Brasil, metrópole e colônia era um tipo de exploração, tá? Então, o objetivo das metrópoles era ter o quê? O máximo de lucro possível com a produção das colônias. Então, antes de encontrar ouro aqui no Brasil e ter todo aquele alvoroço, a gente tinha o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, que era o nosso principal produto produzido, tá? Então, a exploração que era feita pela metrópole teve reflexos ali no final do século XVII, que começou com um movimento de revolta. Mas foi ao longo ali do século XVIII que esses casos se multiplicaram. Então, entre esses movimentos, a gente teve duas orientações, como a gente tinha falado, a nativista e a separatista, tá? Essas revoltas que se encaixam no modelo nativista são consideradas conflitos ocorridos entre os próprios colonos ou na defesa de interesses do membro da elite, tá? Então, a elite colonial era a minoria, tá? Que era de um grupo social. Somente as revoltas do tipo separatista é que queriam a independência de Portugal, tá? Então, vamos falar um pouquinho de todas essas revoltas que ocorreram nesse período. Em 1604, a gente teve a revolta dos Beckman, tá? Que era de liderança dos irmãos Manuel e Thomas Beckman. Isso aí se passou lá no Maranhão e eles reivindicavam melhoras na administração colonial. Só que isso foi visto com maus olhos pelos portugueses, então reprimiram esses revoltosos violentamente. Então foi a única revolta que a gente teve lá no século XVII. A Guerra dos Emboabas foi um conflito que ocorreu em 1708 e 709, tá? Lá em Minas Gerais, porque os bandeirantes paulistas queriam exclusividade ali na exploração do ouro recém-descoberto no Brasil. Só que os portugueses, não deixaram, chegaram na colônia para investir na exploração. Então, teve bafafá, teve conflito ali entre as duas partes. Depois aí da Guerra dos Emboabas, em 710 e 711, emendou ali, teve a Guerra dos Mascates, tá? Porque foi o confronto lá em Pernambuco que envolveu os senhores de engenho, que eram aqueles que tinham as propriedades de cultivo e transformavam a cana-de-açúcar, de Olinda, e comerciantes portugueses de Recife, tá? Então, a elevação de Recife, ela saiu, né, para a vila.
Então, o povo de Olinda ficou ali com inveja, ficou com raiva e teve ali um conflito ali entre a aristocracia rural, tá? Então, o que seria essa aristocracia? Uma organização baseada em privilégios de uma classe social formada por nobres que tinha herança e poder. O embate entre essas duas cidades só chegou no fim porque Portugal equiparou Recife e Olinda, ou seja, Olinda também se tornou uma vila. A gente também teve a revolta de Filipe dos Santos, então teve aí quase 10 anos de diferença, tá, dos mascates para essa revolta. Filipe dos Santos Freire, ele tinha uma insatisfação com donos de minas de ouro lá em Vila Rica, então eles cobravam o quinto, que era o imposto, e o imposto para a instalação de casas de fundição. Então a coroa portuguesa chegou lá e disse, não, vamos condenar Filipe dos Santos à morte, para poder encerrar o movimento deles, tá? Então o quinto era um direito, né, um imposto que a coroa portuguesa cobrava sobre todo o ouro que era encontrado nas suas colônias. Então 20% do metal que era extraído tinha que ser revertido para Portugal, tá? Então, as casas de fundição eram órgãos encarregados de arrecadar esses tributos sobre a mineração, tá? Então, com esses tributos, ficava mais fácil a Portugal ter o controle de todo o ouro e prata que saía do nosso país, tá? A Inconfidência Mineira já é uma revolta que tinha caráter separatista, tá? Essas revoltas anteriores, vocês podem ver que eram nativistas, então eram entre os próprios colonos. Já a Inconfidência Mineira tinha caráter separatista porque queria que Portugal se separasse do nosso país de uma vez, tá? Aconteceu lá em 1789, foi uma revolta dos mineiros contra a exploração dos portugueses. Então, eles pretendiam tornar Minas Gerais independente de Portugal. Só que o movimento foi descoberto antes de ser deflagrado. Então, teve uma punição aí com muita rigidez. E Tiradentes, que era o líder da revolta, foi morto e esquartejado em praça pública no dia 21 de abril de 1792, tá? Isso serviu de exemplo para quem mais fosse se revoltar lá em Portugal. O nome de Tiradentes era Joaquim José da Silva Xavier. Ele era um minerador, comerciante militar e ativista político que atuou no Brasil, lá em Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? No Brasil, Tiradentes ficou conhecido como um mártir e um herói nacional. O que é um mártir? É uma pessoa que sofreu torturas ou até morreu para não renunciar à sua crença, tanto religiosa quanto política. Então, Tiradentes foi morto por uma revolta que ainda não tinha acontecido, mas porque ele tinha um movimento separatista, tá? E a Conjuração Baiana também foi um movimento separatista, ocorreu em 1798, tá? E lá na Bahia, e tinha o objetivo também de separar o Brasil com Portugal e acabar com o trabalho escravo, e também foi punido severamente pela coroa portuguesa, tá? Essas foram as revoltas que tivemos no período colonial. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo aí de independência do Brasil, tá? Que foi um dos fatos históricos mais importantes do nosso país, porque marcou de vez o fim do domínio português e conquistamos a nossa autonomia política, tá? Algumas tentativas anteriores ocorreram, mas não deram certo, tá? Vamos começar pelo início. A família real portuguesa se mudou para o Brasil lá em 1808, mas não foi porque eles estavam com vontade, não. Eles vieram fugidos das tropas de Napoleão Bonaparte, tá? Que invadiu Portugal, porque a França não conseguiu derrotar a Inglaterra ali numa disputa militar. Então, Napoleão proibiu que outros países da Europa fizessem qualquer tipo de comércio com os ingleses. Então, eles criaram o quê? Um decreto que se chamava Bloqueio Continental. Então, Dom João, que estava lá tranquilo em Portugal, fazendo negócio com os ingleses, não viu outra alternativa senão fugir com sua família e parte da corte portuguesa para sua colônia principal, para o Brasil. Então, vieram pouca gente, 10 mil pessoas, lá em 29 de novembro de 1807, tá? Depois que chegou ao Brasil, Dom João decretou que os portos brasileiros fossem abertos para que fosse comercializado com todas as nações, tá? Que eles tinham relações cordiais, inclusive a Inglaterra. Então, antes dessa decisão, o Brasil só tinha comércio com Portugal, tá? E as colônias de Portugal. Então, a família real ficou por um mês ali na Bahia, fazendo melhorias na região. Então, criou o quê? A Escola de Cirurgia, que mais tarde se tornou a UFPA, que é a Faculdade de Medicina do Estado. Depois, a gente teve a criação
da Junta do Comércio, depois a gente tem a Associação Comercial, a criação do passeio público, construção do Teatro São João, que era a melhor casa de espetáculo do país, tá? Em seguida, a família foi para Rio de Janeiro, onde instalou a sede do governo, que ficou lá por mais de 13 anos. Então, o Rio de Janeiro cresceu muito, o estado teve muitas estruturas. Então, a gente fez o quê? Eles, né? Fizeram o Banco do Brasil, a Academia Militar e da Marinha, a imprensa, Academia de Belas Artes, Jardim Botânico, o Museu da Biblioteca Nacional, muitos museus, bibliotecas, teatros e escolas. Mas até então, o Brasil era tido como colônia, tá? Só que em dezembro de 1815 passou seu Reino Unido a Portugal e a Algarve. Então as capitanias hereditárias, né, que a gente tinha no país foram transformadas em províncias, tá? Com o falecimento da mãe de Dom João, que era a rainha de Portugal, ele assumiu o trono do país e começou a administrar Portugal daqui do Brasil. E as suas ordens eram enviadas por mensageiros. Esperava-se que ele não tivesse ordens de urgência, né? Lá em 1820, aconteceu a revolta lá em Portugal, que foi conhecida como Revolta Liberal do Porto. E Dom João teve que voltar, porque o povo estava se revoltando lá e ele aqui no Brasil. E deixou Dom Pedro I como príncipe regente aqui do nosso país, tá? Lá em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu uma carta da Corte de Lisboa exigindo que ele fosse, né, para Portugal, que voltasse para Portugal. Os portugueses já estavam insistindo nessa ideia porque eles queriam recolonizar o Brasil. Estavam achando que o Brasil já estava com muita liberdade. Só que Dom Pedro não quis voltar. Proclamou ele: se é para o bem e felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. E esse dia ficou conhecido então como o Dia do Fico. Depois desse dia, Dom Pedro começou a tomar uma série de medidas que estavam desagradando a metrópole, né? Portugal não estava gostando de como Dom Pedro estava conduzindo aqui a regência do país. Então, ele convocou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra e obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o rei, né? E também ele determinou que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem o cumpra-se. Ou seja, nenhuma lei de Portugal valeria no Brasil sem que ele aprovasse. Então, o futuro imperador do país, ele conclamou o povo a lutar pela independência, tá? Ele viajou rapidamente ali por Minas Gerais e por São Paulo para acalmar o povo ali que estava bem preocupado com o que estava acontecendo, porque achavam que eles iam se desestabilizar, iam deixar de ser nobres. E ele recebeu, durante a viagem, ele recebeu uma carta de Portugal que anulava a Assembleia e exigia que ele voltasse para Portugal. Então, quando ele estava ali, numa viagem, estava indo de Santos até São Paulo, ele levantou sua espada próximo ao riacho do Ipiranga e gritou independência ou morte no dia 7 de setembro de 1822. E com isso, ele marcou a independência do Brasil, tá? E em dezembro desse mesmo ano, ele foi declarado imperador do nosso país, tá? Os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. E Portugal, então, exigiu que o Brasil pagasse 2 milhões de libras esterlinas, que era a moeda oficial do Reino Unido, para reconhecer que o Brasil fosse independente. Então, Dom Pedro não tinha esse dinheiro, então pediu o quê? Um empréstimo da Inglaterra, tá? Esse ato foi de grande valor, mas não teve muitas divisões aqui sociais, não. O povo pobre continuou pobre, o povo rico continuou rico. Tá? Então, a estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda era desigual, como era, tá? Então, a elite, como tinha dado suporte para Dom Pedro, foi quem mais se beneficiou com a independência do nosso país. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de responder aos exercícios no final do capítulo. Até a próxima aula!